irei gravar a segunda parte do trabalho sobre a função delta de Dirac, suas formas, propriedades e aplicações na mecânica quântica. Agora eu irei fazer uma aplicação da delta de Dirac na função, no poço função delta. Eu vou analisar nesse segundo vídeo a parte dos estados ligados e no próximo vídeo, no terceiro vídeo, a parte do estado de espalhamento. Então vamos lá. Bem pessoal, então nesse segundo vídeo iremos analisar uma das aplicações da função delta de Dirac na mecânica quântica. Então iremos fazer um estudo do poço função delta. Então vamos lá. Consideremos o potencial da forma V de x igual a menos alfa vezes delta de x, em que esse alfa ele é uma constante positiva. Pois bem, a equação de Schur para o poço função delta é dada por, vamos lá, menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 menos o potencial v de x vezes a função de onda psi, que é igual a energia total E vezes a função de onda psi. Mas lembremos que, aliás, isso aqui é mais. V de x é quem? É menos alfa vezes delta de x. Então vamos reescrever aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 menos alfa delta de x psi igual a E vezes psi. Então eu vou chamar essa equação aqui de equação asterisco. Bem, essa equação de Schur ela produz tanto o estado ligado é aquele que tem uma energia negativa, menor que zero, como o estado de espalhamento. O estado de espalhamento é aquele que possui uma energia total maior que zero, ou seja, positiva. Então, primeiramente, nós iremos estudar os estados ligados. Pois bem, para os estados ligados, são aqueles cuja energia total ela é negativa. Então vamos começar a análise na região x menor que zero, na região da esquerda. Nessa região, o potencial V de x ele é igual a zero. Assim, a equação de Schur vai adquirir a seguinte forma: menos h cortado ao quadrado. Cuidado aqui, a equação de Schur ela vai adquirir a forma menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a segunda derivada da função de onda em relação a x. O potencial, como ele é zero, esse segundo termo da equação de Schur é zero, e isso é igual a energia vezes a função psi. Podemos representar aqui a segunda derivada da função de onda d2 de psi dx2 como sendo menos 2m vezes E vezes psi sobre h cortado elevado ao quadrado. Mas lembremos que K é igual a raiz quadrada de menos 2me sobre h cortado. Lembremos dessa relação. Então, essa segunda derivada ela pode ser escrita como sendo K ao quadrado vezes psi.
Lembremos que essa energia E, ela é negativa. Logo, essa raiz aqui, ó, ela vai ser um número. A solução geral para essa função aqui, para essa função asterisco, ela é psi de x igual a vezes E elevado a menos kx mais B vezes E elevado a kx. Porém, esse primeiro termo ele diverge quando x tende a menos infinito. Por isso devemos tomar A igual a zero. Logo, a função de onda nessa região ela vai assumir a forma psi de x igual a B vezes E elevado a kx para x menor do que zero. Bem, já analisamos aqui na região da esquerda, ou seja, na região para x menor que zero. Agora vamos analisar na região da direita, ou seja, para x maior que zero. Nessa região, o potencial também é nulo. E a solução geral é a seguinte, para x maior que zero. Psi de x, a função de onda é igual a psi de x, igual f vezes E elevado a menos kx, mais g vezes E elevado a kx. Só que nessa região, o segundo termo é quem vai divergir. Ele vai explodir quando o x tender a mais infinito. Logo, iremos tomar essa função de onda, ela vai ficar no tipo psi de x igual a f vezes E elevado a menos kx para x maior que zero. Para x maior que zero. Então vamos unir essas duas funções usando as condições de contorno apropriadas em x igual a zero. As condições de contorno para psi são as seguintes. A primeira condição é que a função de onda psi ela deve ser sempre contínua. Sempre contínua. E que a primeira derivada, ou seja, dψ dx, também deve ser contínua. Ela deve ser contínua, exceto nos pontos em que o potencial é infinito. Onde o potencial é infinito. Então vamos analisar essas condições de contorno. Primeira condição de contorno. Essas funções elas devem ser iguais na origem. Então vamos lá. Então vamos lá. Analisando a primeira condição de contorno, eu tenho psi de zero igual a b vezes e elevado a k vezes zero. Esse termo aqui dá 1, logo psi de zero na região da esquerda é igual a b. E psi de zero na região da direita é igual a f vezes e elevado a menos k vezes zero. Esse termo aqui dá 1. Eu vou ter que psi de zero é igual a f. Essas duas funções têm que ser iguais na origem, logo b é igual a f. Chegamos a essa relação tranquilamente. Logo, as funções de onda podem ser escritas da seguinte forma. Psi de x é igual. Vamos lá. Escrevendo em função de E, B, a função de onda aqui. Bem, então a função de onda vai adquirir a seguinte expressão, escrevendo em função de B.
B vezes E elevado a kx, se o x for menor que zero, ou seja, se estiver na região da esquerda, ou a função de onda pode ser escrita na forma B vezes E elevado a menos kx, se x for maior que zero, ou seja, se estivermos na região da direita. Vamos chamar essa função de onda de asterisco e circular. Então podemos representar a função de onda graficamente da seguinte maneira. Aqui eu tenho a função de onda psi de x. Aqui temos o eixo x, a origem. Para x menor que zero, o gráfico dessa função de onda é dessa forma aqui, ó. Representado por B vezes E elevado a kx. Na região da direita, ou seja, para x maior que zero, o gráfico vai adquirir essa outra forma aqui, representado pela função B vezes E elevado a menos kx. Então, pessoal, esse gráfico aqui, ele nos dá o estado ligado da função de onda para o oposto função delta. Bem, está claro no gráfico que essa função ela tem um nó em x igual a zero. A função delta deve determinar a descontinuidade na derivada de psi em x igual a zero. Pois bem, então eu mostrarei agora como isso funciona e, consequentemente, nós veremos porque a derivada de psi em relação a x ela é geralmente contínua. Então, vejamos aqui. Nós iremos integrar a equação de Fourier de menos epsilon a mais epsilon. E então vamos tomar o limite quando o epsilon tender a zero. Então vamos representar aqui, ó. Temos menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a integral de menos epsilon até mais epsilon da segunda derivada da função de onda em relação a x mais a integral de menos epsilon a mais epsilon do potencial Vx vezes a função de onda psi de x dx igual a energia vezes a integral de menos epsilon a mais epsilon da função de onda psi de x dx. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. Vou chamá-la de equação 1. Essa primeira integral, ela não é nada mais do que a primeira derivada da função de onda, dψ dx, avaliada nos dois extremos. Já essa última integral, ela é zero, no limite epsilon tendendo a zero. Por quê? Pois a área de um pedaço com largura tendendo a zero e altura finita, ela vai dar zero. Então, podemos representar da seguinte forma. Delta, que é a variação da primeira derivada, delta de dψ dx é igual ao limite com epsilon tendendo a zero da variação das derivadas, ou seja, a derivada de psi dx na região da direita menos a derivada de psi em relação a x na região da esquerda, que vai ser igual a quem? A 2m sobre h cortado elevado ao quadrado vezes o limite
quando epsilon tende a zero, de v de x, psi de x, dx. Aí agora vamos chamar essa equação aqui, ó, de equação 2. De equação 2. Vejam só, o limite da direita ele é igual a zero. E por isso a primeira derivada em relação a x é comumente contínua. Porém, quando v de x é infinito na fronteira, esse argumento ele vai falhar. Então vamos lá. Lembremos o seguinte. Se o potencial v de x é igual a menos alfa vezes delta de x, a propriedade de filtragem nos diz o seguinte. Lembrando do primeiro vídeo, a integral de menos infinito até mais infinito de f de x vezes delta de x menos a dx, isso é igual a f de a vezes a integral de menos infinito a mais infinito do delta de x menos a dx a mais infinito do delta de x menos a dx, que é igual ao próprio f de a. Então a propriedade de filtragem ela vai tomar a seguinte forma. Eu posso escrever que o delta da derivada de psi em relação a x vai ser igual a menos 2n alfa sobre h cortado ao quadrado psi de zero. Eu só fiz a substituição aqui no potencial. Eu vou chamar essa equação aqui, ó, de equação 3. De equação 3. Bem, então para esse caso, a equação asterisco circulada vai adquirir a seguinte forma. Essa equação aqui vai adquirir a seguinte forma. Nas suas derivadas. A derivada de psi de x em relação a x vai ser igual. Vamos lá. Diferenciar aqui. Bem, nessa primeira região, k vezes b é elevado a kx. K vezes b é elevado a kx para x menor que zero. Então, teremos derivada de psi em relação a x nessa região da esquerda. Para x igual a zero, nas condições de contorno, esse termo é 1. Isso vai ficar b vezes k. E dψ dx na região da direita vai adquirir a forma menos k vezes b vezes e elevado a menos kx para x maior que zero. Então, no ponto x igual a zero, a derivada de psi em relação a x na região da direita é menos b vezes k. Logo, essa variação delta de dψ dx é igual a derivada na região da direita menos bk menos a derivada na região da esquerda menos bk. Isso vai ser igual a menos 2b vezes k.
Então eu já achei a variação da derivada de π em relação a x, que dá menos 2b vezes k. Agora eu vou achar a função π de zero. Π de zero, em qualquer uma das duas que eu jogar aqui, eu vou obter b. Então π de zero é igual a b. Então, fazendo a substituição em 3, substituindo em 3, obtemos menos 2bk igual a menos 2m alfa sobre h cortada ao quadrado, π de zero, que dá b. Então aqui, ó, podemos cortar b de um lado com b do outro, esse menos cai com o outro menos, e vamos aqui achar o valor de k. Vai ficar k igual a 2m. Aliás, esse 2 cai com esse outro 2, vai ficar k igual m vezes alfa sobre h cortado elevado ao quadrado. Eu vou chamar essa igualdade aqui de igualdade 4. Lá a energia permitida é. Lembremos o seguinte do início, que K, eu mostrei aqui no início que K é igual a menos a raiz quadrada de 2me sobre h cortado. Então aqui, ó, K é igual a raiz quadrada de menos 2me sobre h cortado. Então, substituindo essa expressão na expressão 4, vamos ter menos, aliás, raiz quadrada de menos 2me sobre h cortado igual m vezes alfa sobre h cortado ao quadrado. Eu posso cortar h cortado daqui com um desses h cortado. Aqui vai sobrar apenas um h cortado. E vai ficar na forma menos 2me igual a m alfa sobre h cortado. Eu vou elevar ambos os membros ao quadrado, de modo a eliminar essa raiz. Vai ficar menos 2me igual a m ao quadrado vezes alfa ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Podemos representar a energia como sendo igual a m ao quadrado. Opa, dá para a gente fazer a seguinte simplificação. Eu posso cortar m do primeiro membro com m aqui do segundo membro. Logo, posso escrever a energia como sendo igual a m vezes alfa elevado ao quadrado dividido por 2h cortado ao quadrado. Aqui tem um sinal de menos. Bem, eu vou chamar essa equação aqui de equação 5. Bem, então por último nós vamos normalizar a função de onda π. Então vamos calcular aqui a integral de menos infinito a mais infinito do módulo quadrático da função de onda dx. Eu posso escrever essa função da seguinte forma, como 2 vezes a integral de 0 a infinito do módulo. Aí aqui eu considerei a segunda região. Na segunda região nós temos a função de onda, deixe-me ver aqui, b elevado
B vezes E elevado a menos kx. Então, módulo de B vezes E elevado a menos kx ao quadrado dx. Então, vamos resolver aqui essa integral. Vamos lá. 2 vezes o módulo de B ao quadrado, ele vai sair da integral. Módulo de B ao quadrado da integral de 0 a mais infinito de E elevado a menos 2kx. E elevado a menos 2kx dx. Isso é igual. Vamos lá. 2 vezes o módulo de B ao quadrado. Calculando essa integral aqui, eu vou ter menos 1 sobre 2k vezes E elevado a menos 2kx de 0 a infinito. Organizando isso aqui, vamos ter 2 módulo de B ao quadrado vezes menos 1 sobre 2k. Aliás, esse 2 cai com esse 2. E aqui, ó, é elevado a menos 2x. Dá pra gente fazer aqui. É elevado a menos infinito vai dar 0. Menos é elevado a 0, que vai dar 1. Organizando aqui, fica módulo de B ao quadrado vezes menos 1 sobre K vezes menos 1. Logo, essa integral vai dar módulo de B ao quadrado sobre K. Vejam só, na normalização, isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. É a condição de normalização. Então, eu vou escolher a raiz positiva e real por conveniência. Então, vai ficar da seguinte forma. Módulo de B igual a raiz quadrada de K. Mas da equação 4, cadê a equação 4? Vamos lá. Eu tenho que K é igual a M vezes alfa sobre H cortado ao quadrado. Então, vamos lá. B é igual a raiz quadrada, jogando a equação 4 aqui, M vezes alfa sobre H cortado ao quadrado. Esse H cortado aqui, ele sai da raiz. Vamos ter que B é igual a raiz de M alfa sobre H cortado. Bem, pessoal, então, resumindo aqui, eu posso dizer que B é igual a raiz quadrada de K, que por sua vez é igual a raiz quadrada de M vezes alfa sobre H cortado. Vou chamar essa igualdade aqui de igualdade 6. Então, portanto, o poço função delta tem exatamente um estado ligado. Independentemente do seu vigor alfa, podemos representá-lo da seguinte forma. Ele vai ter uma função de onda psi de x igual a B, só que B é quem? Raiz de M vezes alfa sobre H cortado vezes E elevado a menos K, mais K eu posso escrever em função de quem? De M alfa sobre H cortado menos M vezes alfa sobre H cortado ao quadrado vezes o módulo de x. E a sua energia
E a sua energia, como eu mostrei na igualdade 5, é igual a menos m vezes alfa elevado ao quadrado sobre 2 vezes h cortado elevado ao quadrado. Então fizemos a análise do poço função delta para os estados ligados, ou seja, aqueles estados que têm uma energia positiva. Bem, por questão de limite de tempo, que a videoaula foi estipulado de 20 a 40 minutos, não vai dar para falar sobre os estados de espalhamento do poço função delta, mas nas próximas videoaulas eu poderei gravar e postar para vocês. Muito obrigado.